Deus é soberano. Jonas capítulo 1, versículo 4, diz assim a palavra do Senhor. Mas o Senhor enviou um forte vento sobre o mar, caiu uma tempestade violenta, de modo que o navio estava a ponto de despedaçar. Então os marinheiros tiveram tanto medo, e cada um clamou ao seu Deus, e atiraram a carga do navio ao mar, para deixá-lo mais leve. Mas Jonas havia descido ao porão do navio, tendo deitado, dormia profundamente. Até aí tá bom. Hoje eu faço um tema que está por toda a Escritura, e queridos, se você entende isso aqui que eu vou dizer hoje, isso traz uma paz para o nosso coração, independente da circunstância a qual nós estejamos passando, seja politicamente, seja na família, seja em relação a qualquer coisa, no trabalho, de aviso prévio, não importa. Se você entende a soberania de Deus, isso vai trazer uma paz fundamental para que você viva de forma tranquila. Veja, aqui no livro de Jonas, nós vemos, como lemos aqui no versículo 4, né? Deus mandou um vento. Depois no versículo 7 diz que Deus mandou um peixe. No capítulo 4, ali no finalzinho, vai dizer que Deus faz crescer a planta, depois Deus mandou verme comer a planta. Ou seja, por mais que essa história seja conhecida por conta do grande peixe, como tem pregado nas últimas semanas, ela fala, na verdade, sobre um grande Deus, um Deus que governa de forma soberana todas as coisas. Nada, absolutamente nada foge do controle do Senhor. Eu sei que dizer que Deus é soberano é uma doutrina que às vezes muitos não gostam, na verdade, detestam, dependendo da pessoa. Por quê? Ora, porque o homem, por si mesmo, não gosta de ser governado por ninguém. Por que você acha que as irmãs têm muita resistência em relação à submissão? Porque ninguém gosta de ser governado. Por que às vezes nós temos aversão ao chefe, ao superior, aquele que manda em nós? Ninguém gosta de ser governado. O ser humano, se ele pudesse, ele tiraria Deus do trono e ele se assentaria lá, porque ele gosta de ser o dono das suas decisões, das suas vontades, daquilo que ele bem entender. E esse é o problema de muitos, inclusive de muitos evangélicos. Por quê? Quantos não dizem assim, Senhor, toma conta da minha vida, faça a tua vontade, até determinado ponto, né? Daqui para lá. Daí não, né, Senhor? Daí eu preciso decidir. Ou seja, Deus ele tem uma certa liberdade de agir nas nossas vidas, mas não uma liberdade total. Há muitas coisas que nós queremos decidir. Então, por conta disso, o ser humano detesta a doutrina da soberania de Deus, mas vocês vão ver que isso nos traz paz. Paz. Eu quero passar alguns princípios aqui. Põe o primeiro, por favor, ali. Primeiro, Deus controla tudo e controla todos. Se você fazer essa pergunta, assim, olha, quem controla o mundo? O dualista vai dizer que o bem e o mal. Existe tanto as forças do bem como as forças do mal. E é triste que muitos evangélicos acreditam nisso também, né? Que tinha um post uma vez que eu vi, que estava Jesus Cristo numa queda de braço com Satanás do outro lado, assim. E eles acreditam que é uma queda de braço, onde o bem e o mal estão ali lutando, sendo que não é verdade, claro que não. Se você diz para o ateu quem controla o mundo, ele vai dizer o tempo e o acaso. Ou seja, todas as coisas que acontecem, inclusive catástrofe, tsunamis, essas coisas assim, é tudo fruto do tempo e do acaso, acidente, tempestade, todas essas coisas. Agora, se você pergunta para um cristão genuíno, ele vai dizer assim, quem governa todas as coisas, absolutamente todas, é Deus. Nada foge do seu controle. E é isso que nós vemos aqui, você percebeu? Quem controlou o vento? Deus. A sorte que caiu sobre Jonas? Deus. O peixe, ali no mar? Deus. O verme que comeu a planta? Deus. A planta que cresceu? Deus. Tudo está debaixo do controle do Senhor. E se você olhar para a natureza, isso nos dá certeza de que Deus governa. Olha, Abacuque 3,6 vai dizer assim, ele para e faz tremer a terra, olha e sacode as nações. Apenas uma amostra, né, de como assim Deus para a terra? Sim, ele tem esse poder, parar. Ele faz tremer em relação a terremotos. Ele está no controle de todas essas coisas da natureza. Se você olha as 10 pragas do Egito, todas aquelas coisas estavam debaixo do controle do Senhor. Você percebeu que nenhuma foi por acaso? Deus mandava uma, mandava a segunda, mandava a terceira. Você vê os elementos na Bíblia em relação à natureza, como por exemplo fogo.
ontem à noite, eu contava para o meu filho a história de Sadraque, Mesaque e Abednego, e hoje de manhã ele estava assistindo lá o Superbook para ajudar, né, a internalizar aquilo que eu expliquei no dia anterior. E quem controlou o fogo da fornalha? Deus. Deus que controla todas as coisas. A água do mar que foi aberta foi Deus quem controlou. O vento aqui em Jonas. Os animais. Veja, esse peixe aqui estava ali já à espera. Quem tinha colocado o peixe ali? Deus. O Senhor estava no controle das coisas. Porque eu e você vamos ficar desesperados diante de algumas situações, sendo que nós vemos Deus controlando o peixe, Deus fechando boca de leões, no caso de Daniel. Nós vemos Deus mandando comida para o seu povo pelo bico de corvo. Passarinho trazendo comida para o povo. Deus sustentando o seu povo até nas horas mais difíceis. Deus fazendo uma mula falar, uma cobra falar. Deus controla absolutamente tudo. Lembra, tem um episódio muito interessante, né, quando vai falar sobre Eliseu, que começam os jovens lá a mexer com Eliseu, com o profeta, fazer bullying com o pastor. Lembra que você fica lá para Eliseu? Calvo. Aí então o Senhor manda 2 ursas e mata aqueles jovens. Não faça bullying, criançada, com o pai de vocês. Com o pastor, muito menos. Mateus 10, 29 vai dizer que nenhum pardal era um valor basicamente insignificante. Nenhum pardal morre sem o consentimento do Senhor. Então, o Senhor que controla. O acaso, quem controla o acaso é Deus. Provérbios 16 vai dizer assim: a sorte se lança no regaço, mas o Senhor procede toda a decisão. O que Salomão está dizendo é o seguinte: olha, os marinheiros ali, eles até jogaram uma moedinha para cima, né? Moedinha, óbvio, estou ilustrando, não sei como que eles tiraram sorte para saber quem era ali o causador da tempestade. Vamos colocar que seja a moeda. Os marinheiros ali jogaram a moedinha para cima, mas se caiu cara ou coroa, é o Senhor que sabia, porque o Senhor controla o acaso. No livro de Reis, tem um exemplo fantástico que fala sobre o rei Acabe. Acabe, ele vai para a guerra e ele vai para a guerra disfarçado. Por quê? Porque, olha, se você vai com a coroa, você vira alvo, vão querer matar você, é óbvio. E se você mata o comandante, a tropa se dispersa. Diz a Escritura que Acabe vai para a guerra disfarçado. E então, um soldado do exército inimigo lança uma flecha e diz que a flecha, ao acaso, ela acerta justamente naquela junta onde a armadura não pegava, aqui do lado. E então, depois, mais para frente, o texto explica, isso é para se cumprir aquilo que o profeta tinha dito, como que Acabe iria morrer. Você consegue perceber que nem a flecha que o cara tirou ao acaso, literalmente foi ao acaso? O Senhor estava controlando até essas coisas. É o Senhor quem controla os homens, tanto os ímpios como os crentes, desde o profeta Jonas até Faraó. Se Deus controla os animais, se Deus controla o acaso, você acha que Ele não vai controlar o ser humano? Vai, e Ele faz assim. Provérbios 21 vai dizer assim: como ribeiros de água, assim é o coração do rei na mão do Senhor, este, segundo o seu querer, o inclina. Para mostrar que aquilo que os reis fazem, seja algo bom ou algo ruim, não foge do controle do Senhor. Deus controla. E Deus, Ele inclina o coração do rei, né, para a direita, para a esquerda, é Ele que faz isso. É tão certo que em Lucas tem um exemplo tão fantástico, para que eu e você possamos olhar e saber, olha, os homens, os governantes, de fato, estão debaixo do controle do Senhor. Ali em Lucas capítulo 1, César Augusto, ele faz um decreto. Um rei ímpio decide fazer um decreto. Eu coloquei ali, põe ali, Lucas 1, 21. Lucas 2, 1, perdão. Naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se. Ou seja, ele queria contar a população. Ele faz assim: olha, eu vou fazer um decreto aqui, eu quero saber, né, quantos tem em cada tribo, por isso vocês precisam cada um ir para a sua tribo de origem. Lembrando, aqui o que estava acontecendo, Maria estava grávida, prestes a dar à luz. E então vem um governador ímpio e baixa um decreto desse. Olha o que diz a sequência, põe ele, por favor. Lucas 2, versículo 3 a 6. Todos iam alistar-se, cada um à sua cidade. E José também foi da cidade de Nazaré, onde ele estava, né, na Galileia, a cidade de Davi, chamada Belém, na Judéia, porque era da linhagem e da família de Davi, para alistar-se com Maria, que estava grávida e comprometida com ele. Enquanto estavam lá, chegou o tempo dela dar à luz. Que coisa! José acho que não sabia das profecias que tinha a respeito dele, a respeito do filho que ele teria com Maria,
e estava num lugar que não era para ele nascer. Então Deus precisou levantar um ímpio para baixar um decreto, para dizer assim, olha, cada um volte para sua casa. Então José, desavisado das coisas, volta para Belém, de sua terra de origem, e coincidentemente, ou jesuincidentemente, quando ele estava lá, acontece de se cumprir os dias, e então Maria dá luz a Jesus. E é interessante que no Evangelho de Mateus diz assim, para se cumprir o que havia sido dito pelo profeta. Onde Jesus teria que nascer? Belém. Você consegue ver que os homens ímpios, governadores, presidentes com decretos, por vezes, que a gente não entende, até essas coisas não fogem do controle do Senhor. A Bíblia também fala sobre Ciro, segundo Crônicas, capítulo 36, assim, porém, no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor, grave bem isso, por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo, e ali ele vai falar a respeito de construir o templo, né? Você consegue ver Deus mais uma vez? Para que se cumprisse a palavra do Senhor. Então, os reis estão debaixo do controle do Senhor. Os homens maus estão debaixo do controle do Senhor. Sim, até esses. Você pode pensar que os homens maus, aqueles governantes malignos, eles são aqueles que fugiram da alçada do controle do Senhor, da rédea do Senhor. Não, de forma nenhuma. Judas trai a Jesus Cristo. E o texto vai dizer assim, para que se cumprisse a Escritura. A Bíblia vai dizer que Nabucodonosor, ele mata e destrói as pessoas. E então o texto chama Nabucodonosor de servo de Deus. Deus dizendo assim, Nabucodonosor, meu servo. A maldade humana está debaixo do controle do Senhor. Amós, capítulo 3, versículo 6, vai dizer, tocar-se-á trombeta na cidade sem que o povo se estremeça? Sucederá algum mal à cidade sem que o Senhor o tenha feito? Repare, eu disse que o Senhor, ele controla a maldade do ser humano, não que ele coloca a maldade no ser humano. Judas, ele era maligno por conta do pecado, então Deus usou o pecado de Judas para que a vontade soberana dele, para que o propósito dele, no final das contas, acabasse sendo cumprido. A mesma coisa em relação a Nabucodonosor, ele era um homicida, sim, era como se fosse um cão raivoso. O que Deus fez? Ele apenas soltou a coleira para que ele fizesse o que ele tinha que fazer e para que a vontade de Deus pudesse ser cumprida. Então Deus, ele não coloca a maldade no coração do ser humano, mas ele usa por vezes a maldade do homem maligno para que os seus propósitos sejam cumpridos. E se os homens maus estão debaixo do controle do Senhor, você acha que os crentes não estão? Óbvio, esses muito mais. Nós só fomos salvos, queridos, porque Deus é soberano. Porque você lembra que Jesus disse? Não fostes vós quem escolheis a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outro. A nossa escolha em relação ao Senhor foi Deus quem fez. Em Atos, vai dizer que Paulo está pregando, então diz assim, enquanto Paulo pregava, Deus abriu o coração de Lídia para que ela pudesse receber o Evangelho. Ou seja, o pastor, o máximo que ele pode fazer é isso aqui que eu estou fazendo, abrir a boca e pregar o texto. Mas é Deus quem quebranta, quem toca o seu coração, quem abre o coração para que você possa receber o Evangelho. Em João, Jesus vai dizer assim, ninguém pode vir ao Pai, ninguém pode vir a mim se o Pai não o trouxer. Nós que viemos a Deus, não, eu sei que a gente pensa, né, eu vim por minhas próprias pernas, não foi. É o Senhor quem nos conduziu. Atos capítulo 13, diz assim, os gentios, ouvindo isso, regozijavam-se e glorificavam a palavra do Senhor. E creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Quem creu? Aqueles que foram destinados. Destinados. Tudo está debaixo do controle do Senhor. Pastor, eu sei, mas tem a minha parte, óbvio, né? Eu tenho que querer. O Senhor prega, os pregadores pregam, mas eu tenho que querer. Ora, Filipenses diz que é Deus quem efetua em nós o querer e o realizar. O querer que nós temos no coração de, olha, é isso que eu quero, é Deus que gera. E é Deus que nos fortalece para realizar isso também. Por quê? Porque naturalmente ninguém quis. Meu querido, você nunca quis a Deus, eu nunca quis a Deus. Nós, na verdade, tínhamos aversão a Deus, todos, sem exceção, até os mais bonzinhos, tínhamos aversão a Deus. Pastor, mas calma aí, eu tenho que pelo menos ter fé. Não é isso que a Escritura diz? Sim. Mas Efésios 2,8, Paulo deixa isso bem claro. Pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto, né, um pronome demonstrativo, se referindo à fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus.
não vem de obras, para que ninguém se glorie. Ou seja, até a fé que nós temos em Deus, foi Deus quem gerou isso em mim e em você. Romanos 2,4, Paulo ainda diz assim: ou desprezas a riqueza da sua bondade, tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é quem te conduz ao arrependimento. O que nos conduz ao arrependimento? Deus, em sua infinita bondade e graça. E se você entende isso, se você entende que Deus é soberano, meus irmãos, mas isso vai ter implicações bem práticas na sua vida e no seu dia a dia, para tudo. Né? Para encerrar, põe ele, por favor, o segundo. Você vai entender que a soberania de Deus é fonte de fé. Por que eu digo isso? Ora, muitos erroneamente pensam da seguinte maneira, né? Raciocinam da seguinte maneira: olha, se Deus é soberano, não é necessário orar, não é necessário trabalhar, não é necessário se esforçar, pelo contrário, justamente porque Deus é soberano que nós vamos orar, porque nós temos certeza de que a sua vontade vai ser feita. Então é por isso que nós oramos. Porque você oraria por emprego, então, se você não acredita que Deus é soberano sobre a economia? Por que você ora para Deus te abençoar e Deus te prosperar? Porque você acredita que Deus é soberano sobre a economia, sobre os governos, sobre os patrões, sobre as empresas. Muitos pensam, olha, para que pregar se Deus é soberano? É Ele quem escolhe? Não, é o contrário. É justamente porque nós cremos que Deus é soberano e tem os seus espalhados em todos os lugares, é por este motivo que nós pregamos. Deus é soberano e Ele pode subjugar a vontade do ser humano. Porque, convenhamos, né? Tem pessoas que às vezes a gente vê e diz assim, aquele ali converter, não vai, né? Eu não vou dar o exemplo do Tiago dessa vez, porque a última vez ele reclamou comigo, né? Não vou falar, porque fala, pastor, até que o último culto ele falou isso, né? Até que enfim, o senhor não deu o meu exemplo ruim agora, hein? Eu não vou dar de novo. Mas não tem pessoas que às vezes você olha e você vai, gente, aquele dali converter. Não, aquele dali não dá. Tem gente ruim, mas aquele não vai. Eu pensava isso dele, né? Eu sei que depois ele vai perdoar eu de novo ter falado isso. Mas não tem pessoa que você vê assim e fala, gente, esse aqui crente? Não. É por isso que a gente ora, porque Deus, Ele é tão poderoso que Ele pode subjugar a vontade do ser humano. Ele pode quebrantar aquele duro de coração. Por quantas vezes eu falava para minha esposa, você nunca vai me ver dentro de uma igreja de crente. Eu tinha aversão a crente. Fui criado no catolicismo a vida inteira. E, nossa, você vê o crente com Bíblia, já dá uma imagem de alguém que vai confrontar você os seus erros. Eu, pelo menos, tinha essa imagem. Eu vi um cara passando com a Bíblia, eu já vi meus pecados. Porque eu vi a imagem de Deus nos crentes, né? Hoje, talvez, as pessoas não andam mais com Bíblia, né? Porque tem tudo no celular, smartphone, um monte de coisa. Mas antes passava aqueles varões de bicicleta, terno, gravata, com aquela Bíblia, parecia uma lajota. Você via aquilo lá, falei, gente do céu. Eu tinha ojerias daquele povo. E eu falava para minha esposa, você nunca vai me ver na igreja de crente. Está aí hoje, pastor. Pior, né? Aquele velho adágio popular, né? Você gosta para cima, cai na testa. Deus é soberano. Por isso Ele pode subjugar a vontade do ser humano, a dureza de coração. Então não há pessoas duras demais que Deus não possa quebrantar o seu coração. E por isso que nós oramos. Por isso que nós devemos orar. Ele é poderoso. Veja o que a Escritura diz. Deus faz de assassinos homem de Deus. Lembra Moisés? Moisés matou um homem. Matou um homem. Então Deus dá a lei por intermédio dele, de um assassino. Deus, Ele consegue converter religiosos como Paulo, corruptos como Mateus. Gente, você imaginou Lula convertendo? Gente, talvez esse não dá, pastor. Esse dá também. Deus é poderoso para quebrantar qualquer um. Deus pode salvar o drogado, o alcoólatra, a prostituta, o homossexual. Não há impossíveis, porque nós cremos na soberania de Deus, exatamente por conta disso que nós oramos. Se você acredita nisso, isso vai te fortalecer. Quantas irmãs eu já vi, pastor, o meu marido, eu não consigo ver esperança para esse infeliz. Não dá. Teve uma vez, não sei qual caso, eu estava aqui da igreja conversando, né? Mas meu marido é isso, é aquilo, é aquilo outro. E eu ouvindo a irmã dizer, e eu rindo. Eu, pastor, mas eu estou falando sério, você está dando risada. Aí você está me descrevendo, criatura. Conversa aqui com a minha esposa, só não apanhava porque eu tinha medo dos irmãos dela, só por conta disso. Eu era o cão chupando manga. Então, há sim esperança quando a gente acredita na soberania de Deus.
Porque Ele é soberano, nós podemos orar por cura, nós podemos orar por porta de emprego, nós podemos orar pela família, pela prosperidade. Porque se Deus não é soberano, queridos, para que orar? Se nós não acreditamos que Deus é soberano, a oração não tem utilidade, não tem funcionalidade. Agora, se Deus ele não fosse soberano, gente, eu não saí nem de casa. Se eu não acreditasse que Deus é soberano, você imagina o tanto de louco que tem dirigindo por aí, o tanto de coisas que podem acontecer com a gente, mal súbito. Você sabia que uma das maiores causas de acidente de trânsito é por conta de desinteligência conjugal? Vocês falam bonito, né? Briga de casal. Aí o marido e a esposa discutem a relação em casa, o cara sai louco da vida, dirigindo igual um maluco e atropela você, que não tem nada a ver com o negócio. Se nós não acreditássemos na soberania de Deus, para que sair de casa? A gente fica escondido, claro. Então tudo está no controle do Senhor, tudo, absolutamente tudo. A nossa vida. Eu não sei quanto a você, mas por vezes eu fiz planos na minha cabeça, né? Vou fazer isso e aquilo. E está lá Deus, não vai, rapaz, vai para o outro lado. Eu tinha planos no meu serviço na aeronáutica, olha, se não der para ficar aqui, vamos para lá, para cá ou para cá. Deus falou, vai nada, rapaz, vai ficar em Guará. Vai nem sair daqui. Eu lembro que na igreja de Guará, quando eu era obreiro, eu estava orando e tinha quase tudo certo para eu ir para Lorena. Nunca passou pela minha cabeça vir para cá, para onde eu estou, Pindamonhangaba. Lugar onde o anzol faz a curva, né? Não sei o que significa pinda direito, meu filho tinha falado para mim. Mas nem imaginava, só que é o Senhor quem controla. Ele controla a minha e a sua vida. Tem irmãos aqui que, olha, Deus trouxe um lá do Nordeste, pegou o outro aqui do Centro-Oeste e casou os dois. Quem iria imaginar alguma coisa dessa se nós não acreditamos na soberania do Senhor? Então, acredite. Deus tem poder sobre todas as coisas. Não são os reis malignos que têm poder. Porque lembra Pilatos diz assim, né? Olha, eu tenho poder para te salvar. Quem Jesus disse, tem nada, poder tem meu Pai. E o poder que você tem foi Deus quem deu. Então eu e você devemos sempre lembrar disso. Que inclusive, governos corruptos estão debaixo do controle do Senhor. Sim, até os homens malignos, que muitas vezes são levantados, sabe com qual objetivo? Punir o povo de Deus. Sim? Deus, por vezes, levantou homens malignos para punir o seu povo, e até eles estão no controle de Deus. Eu tenho certeza. O PT e a esquerda é o juízo de Deus sobre a nossa nação. Juízo. Mas também, veja como são os brasileiros. O brasileiro adora feriado. Quer saber trabalhar, não. O brasileiro adora feriado e assistencialismo. Quantas vezes nós já não falamos assim, a gente podia trabalhar 2 dias na semana e folgar 5. Não quer trabalhar e depois reclama desse tipo de coisa, né? Eu estava falando com os irmãos aqui antes do culto, nós tivemos essas eleições aí, né? E eu falei, olha, muito do que aconteceu desses votos para esse ex-presidiário cachaceiro condenado voltar ao poder, é por conta de pais cristãos. Por que pais cristãos? Pais cristãos que não fizeram o dever de casa de ensinar os seus filhos. Simplesmente terceirizaram para a escola, para a faculdade e deixou. Daí está lá, o seu filho passa 2/3 da vida dele, do dia dele, ouvindo ensinos esquerdistas. Daí ele vem para casa e ele tem 1/3 para dormir, para ficar com você e para fazer todas as outras coisas. Você acha que ele vai seguir o quê? Vai seguir aquilo lá, claro que vai. Só que eu e você precisamos ter paz, por quê? Olha, nós sobrevivemos aos egípcios, aos babilônios, aos medo-persas, aos romanos. Sobrevivemos aí 14 anos de governos esquerdistas, e se tiver que enfrentar mais 4, a gente vai sobreviver, pode ficar em paz. E terceiro e último para encerrar, terceiro e último princípio para encerrar, a soberania de Deus é fonte de consolo. Se você entende que até os sofrimentos estão no controle do Senhor, gente, a gente ainda sofre, claro, mas é um sofrimento totalmente diferente. Êxodo capítulo 4, versículo 11, olha o que vai dizer. Respondeu-lhe o Senhor, quem fez a boca do homem? Ou quem faz o mudo, ou surdo, ou que vê, ou cego? Não sou eu o Senhor? Veja, não está dizendo que Deus causa o sofrimento, mas ele está dizendo, quem fez? Quem fez as pessoas exatamente do jeito que elas são?
Se você entende que o sofrimento está debaixo do controle de Deus, é claro, né? A causa do sofrimento, por vezes, somos nós. Nós fazemos burradas e por conta disso sofremos. Mas até isso está debaixo do controle do Senhor. Veja, a morte entrou após o pecado de Adão, e por conta do pecado de Adão, desgraça e mais desgraça. Cardos e abrolhos vieram na terra, coisa que não tinha antes, mas vieram. Gênesis vai dizer assim, capítulo 3, versículo 17: maldita é a terra por sua causa. Queridos, estava tudo de boa, até Adão ser um homem frouxo, sim, não liderar a sua esposa, e ainda ir para a cabeça da mulher, e comer o fruto, e desgraça para mim e para você. Eu já falei para os irmãos, né? O dia que eu chegar no céu, a primeira coisa que eu quero, gente, eu quero ir lá me ajoelhar diante do meu Salvador. Oh, Jesus Cristo, obrigado, que é pela tua graça que eu estou aqui. Dá só um tempinho para mim conversar com Adão, já que eu volto. Eu vou arrebentar Adão. Homem frouxo, cara, como você não vigia sua mulher? Mas veja, até o sofrimento está debaixo do controle do Senhor. Por que alguns nascem com deficiência e outros não? Eu não sei. Mas eu sei que essas coisas estão debaixo do governo do nosso Deus. Por quê? Ele é soberano. A Bíblia vai dizer em João 9 sobre um cego de nascença. E as pessoas perguntando ele para Jesus, por quê? Por que ele nasceu cego? E os discípulos meio espíritas dizendo assim, antes, na outra vida ele pecou. Olha os discípulos de Jesus tinha, gente, pelo amor, né? E mesmo assim, aguenta os caras ali. Alguns diziam, o pecado dos pais. Os discípulos, não, é porque ele pecou na outra vida. O que Jesus disse? Não, nenhuma dessas alternativas. Ele nasceu assim para que a glória de Deus se manifestasse. Se você entende Romanos 8, quando Paulo diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, você vai entender, olha, a cruz que era motivo de vergonha, ela tornou-se salvação, então Deus pode e controla todas as coisas, com certeza. Se você vê um ateu perdendo um filho, qual consolo você dá para um ateu que perde filho? Não há consolo. Não tem que você fale que o console. Perder um filho é a maior dor do ser humano, pelo menos é o que aponta a maioria das pesquisas, né? E se você diz para um ateu, né? O que você fala para um ateu que perde filho? Não há o que falar. Deus está no controle, ele não acredita em Deus. Para ele é tudo matéria, ou seja, ele vai ter que conviver com aquele buraco aberto nele por toda a vida. Se é um cristão que perde filho, teremos a mesma dor, óbvio, a mesma dor. Mas veja o exemplo de Jó. Jó, ele perde seus 10 filhos num único dia. Pastor, mas isso no começo do livro, né? No final, Deus restitui em dobro. Mas você percebeu que no final, Deus, ele dá 10 filhos para Jó? E você pensa, calma aí, pastor. O dobro de 10 é 20. Por que Jó, ele fica com 10 filhos e a Bíblia diz que Deus restituiu para ele tudo em dobro? Ora, porque quando um ímpio perde filho, ele literalmente perde filho. Ele não sabe onde está. Jó não perdeu os 10 primeiros. Jó sabia com quem estava e onde estava. Ele sabia que eles estavam apenas separados pelo tempo. E que um dia ele haveria de reencontrar seus 10 filhos. Então, com mais 10 que Deus os dá a ele tem 20. Eu sei que ainda assim é difícil para o ser humano enfrentar a dor do luto. Só que, queridos, isso nos traz uma paz. Mas traz uma paz tremenda. A minha e a sua vida, ela não é fruto do acaso. Nós não somos um carrinho de corda, né, que você fica dando corda no carrinho e simplesmente solta e vê, batendo para onde que vai dar. Se você entende que Deus faz todas as coisas, que Deus nos fez com o propósito, que nós não estamos vagando aqui neste mundo, né, ao nosso bel prazer. Se você entende que todas as coisas estão debaixo do controle do Senhor, a sua vida, os governos atuais, né, talvez está mais trazendo medo para você, você consegue ter paz, saber que, olha, eu não sei por que está acontecendo isso no meu país, eu não sei por que mais da metade da população votou nesse cara de novo, eu não sei o que vai ser da gente, eu não sei se eu vou comer cachorro, não sei. Os irmãos têm bastante cachorro aí, estão cegados, né? Tem um abastecimento ali durante um período. Eu não sei. Eu sei que a princípio tudo aponta a uma desgraça. Mas ainda assim nós cremos que Deus é quem governa. E se Deus é quem governa, nós sabemos que o seu povo sobreviveu por períodos muito mais difíceis.
Deus cuidou do seu povo. E Deus vai continuar cuidando da gente sempre. Amém, meus queridos?